Olá, pessoal! Então voltamos aqui para falar um pouco, dar continuidade à nossa conversa sobre cultura em Roma. Estamos aqui no volume 3 nessa semana e no capítulo 9 a gente está falando justamente sobre isso. A gente conversou sobre alguns aspectos, né? E eu queria justamente abrir com vocês aqui uma sistematização que eu fiz aqui rapidamente para a gente não perder de vista. É, a gente conversou no nosso último período aqui sobre arquitetura, a gente falou sobre direito, a gente falou sobre a literatura, sobre as ciências e como que tudo isso em Roma teve influência grega. E eu vou até adicionar aqui, se vocês me permitem, a expressão outros povos, influência grega e outros povos, porque não foram só os gregos, né, que influenciaram os romanos. A gente já viu isso, mas a gente vai entender um pouco melhor nas atividades que a gente vai fazer daqui a pouco, né? E Roma também influenciava as demais sociedades, não vamos perder isso de vista, certo? Então tudo isso aqui é um destaque que a gente pode dar ao falar de cultura em Roma, beleza? Lembrar sempre desses aspectos. Esses aspectos se incluem naquela ideia que a gente falou de legado, né? A gente sempre vai lembrar dessa expressão, legado, como uma herança, algo que é passado, né? Algo que nos é trazido, que a gente sofre influência. Então lembre-se sempre desses aspectos aqui, para a gente não perder de vista aquilo que é uma boa contribuição dos romanos para a sociedade que a gente vive, para o mundo ocidental principalmente. E a gente volta lá no nosso material didático. Estou aqui no Positivo On, com o nosso livro aberto, e queria convidar você então a navegar comigo. Venha comigo e vamos agora explorar algumas das sessões que eu acho que podem ser interessantes para a gente visualizar. Lembrando que toda sessão do seu material didático tem um propósito, né? E a sessão que eu acho muito bacana e gosto muito é a sessão interpretando documentos, porque ela nos permite entender de forma bem clara o papel do historiador, não é isso? Então vamos lá na sessão interpretando documentos. Página 10. Vem comigo, você está aí com o teu livro didático na mão. Abre aí também o teu caderno para que você possa fazer anotações ou outras formas que você usa para fazer anotação. Então a gente vai na página 10 e lá tem o Interpretando Documentos, que é muito legal, que vai cair como uma luva para aquilo que a gente acabou de falar. Vamos ler o fragmento do texto que está sendo proposto aí, do Christopher Lloyd, do livro Que Aconteceu na Terra. Eram mestres os romanos em tomar tudo o que encontrassem e depois adaptar o que achassem melhor para alimentar o seu império crescente. As táticas de infantaria, a mitologia, a arte e a arquitetura vieram da Grécia. A cavalaria pesada e a destreza com os cavalos vieram da Pérsia. E quando os romanos quiseram atacar a cidade marítima mais poderosa da região, Cartago, simplesmente capturaram um de seus navios e em um espaço de 2 meses partiram do zero para construir uma frota inteira de mais de 100 navios semelhantes. Aquilo que a gente acabou de falar. Os romanos bebendo na cultura das sociedades que eles conviviam. Eles não estavam isolados, criando coisas do zero. Eles estavam sempre bebendo, se alimentando da cultura das sociedades vizinhas, certo? Então vamos responder. Venha comigo aqui, ó. Segundo o historiador Christopher Lloyd, qual entre as habilidades a seguir era maior entre os romanos? Letra A, capacidade de assimilar a cultura de outros povos. Parece plausível, né, pessoal? Vamos ver as outras. Capacidade de elaborar a sua cultura sem a influência de outros povos. Isso não, né? A gente acabou de ver, o texto é muito claro que os romanos faziam essa assimilação, né? Eles recebiam a influência dos outros povos. A capacidade de ter estratégias próprias para serem aplicadas na arte da guerra? Aparentemente não, né, pessoal? Uso de cavalaria, o que inovou a arte da guerra na antiguidade? Foram os romanos que inovaram a arte da guerra com a cavalaria? Também não, né? Então a letra A é a mais adequada, a correta. Ou seja, a capacidade que os romanos tinham de assimilar a cultura dos outros povos. A gente já viu isso em várias artes. Não só na guerra, na tecnologia, mas também na filosofia, na mitologia, na ciência e em outros campos. Dito isso, vamos lá para mais um Interpretando Documentos. Página 12, a gente tem, sabe quem lá? O nosso grande amigo Cícero. O Cícero
era o filósofo e jurista e senador romano. Ó. Aqui tem um trecho do Cícero no Interpretando Documentos que a gente vai ler junto então. Ó. A razão reta, conforme a natureza gravada em todos os corações, é imutável, eterna. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, imutável entre todos os povos em todos os tempos. Então Cícero está falando sobre uma razão reta, ou seja, é algo que deve estar em todos os corações, ou seja, em todas as pessoas, que não pode mudar e é para sempre, é eterna. Então ele tá dizendo que essa razão reta precisa ser a mesma em todos os lugares, certo? Ela tem que estar em todos os povos, em todos os tempos. E aí a pergunta é sobre qual divisão do direito Cícero está discursando. Por quê? Então vamos lá lembrar. Logo aqui em cima a gente tem então direito e literatura, as 3 divisões do direito. Qual é a divisão do direito aqui que cria uma aplicação de lei comum a todos os povos do mundo romano? A jus gentium, ou seja, o direito dos povos. Então Cícero está falando da jus gentium porque ele está pensando em um direito aplicado a todos os povos, algo que deve ser comum a todos. O direito civil é aplicado aos cidadãos romanos e o direito natural são os direitos naturais dos cidadãos anteriores à formação da sociedade. Então, aquilo que diz respeito a todos os povos no direito romano é a jus gentium, beleza? Então, mais um documento histórico muito legal para a gente entender essa formação de Roma, essa formação cultural de Roma. Outra característica aqui, na própria página 11, ó, que é uma seção de pesquisa que vai pegar a questão arquitetônica. Quando a gente fala de Roma, é muito comum que existam nas cidades prédios que, de alguma forma, têm influência da arquitetura romana. E a pesquisa que a gente quer que você faça é justamente essa. Existe um edifício influenciado por edificações romanas? Professor, o que eu vou buscar para entender essas edificações, para ver o que é? Eu tenho as pilastras, né, as colunas, eu tenho os arcos, posso ter arcos, colunas impotentes, não é isso? As escadarias, todas aquelas características que a gente viu. Mas eu posso também ter um teatro de arena, parecido com o formato dos teatros romanos. Posso ter um estádio. O próprio estádio de futebol, ele traz a lógica do Coliseu, não é isso? Então são muitas edificações que podem ter influência romana. Procure, veja se na sua cidade há, mesmo que ela tenha sido construída recentemente, porque é comum essa possibilidade de que as pessoas construam edificações e usem essas edificações, nessas edificações características romanas, certo? A gente avança agora para fechar o nosso combo de atividades aqui, que são importantes para a gente lembrar desses conhecimentos, lá na página 14, na nossa sessão Hora do Estudo, que é aquela sessão da hora de pôr em prática os nossos conhecimentos. Né? A gente tem aqui uma série de atividades e eu queria que a gente fizesse uma leitura aqui rápida sobre a Roma do início imperial para que a gente possa, então, fazer alguma dessas atividades aqui. O texto diz o seguinte: qualquer visitante que chegasse a Roma, especialmente aquele vindo das províncias mais pobres e distantes do império, ficaria impressionado com o movimento estonteante da cidade. A multidão atravancando as ruas, as roupas coloridas das pessoas, o barulho intenso, os cheiros variados, o esplendor das construções e monumentos, a miséria presente em todos os lugares. Tudo contribuiria, com certeza, para que ele se sentisse pouco à vontade, desejando retornar rapidamente para a tranquilidade da sua vidinha do interior. A pergunta é, se você fosse um visitante, pode ser que ficasse perdido em meio ao grande movimento da cidade. No entanto, se fosse um morador da cidade, estaria acostumado a tanta agitação. Imagine-se agora sendo um legítimo romano e, com base em tudo que aprendeu até agora sobre Roma, marque as alternativas corretas. Então vamos lá, num bate-bola aqui. Quando o autor se refere às províncias romanas, ele está se referindo aos territórios conquistados pelos romanos e anexados ao seu território ou aos bairros de Roma? Pessoal, letra A, territórios conquistados pelos romanos e anexados aos seus territórios. É possível que as roupas de seda das pessoas que esse visitante visse nas ruas de Roma
fossem fabricadas com tecidos trazidos da América do Sul ou da China, que também formava o Império. Nesse momento, da China, América do Sul, os europeus ainda não tinham contato com a América do Sul na Antiguidade. Um exemplo de construção que esse visitante poderia conhecer na cidade é o Panteão, palavra que significa todos os deuses, utilizada pelos romanos para locais destinados a abrigar os diversos deuses que faziam parte da sua religiosidade. Ou letra B, o Panteão, palavra que significava o pai dos deuses, utilizado pelos romanos para locais destinados a abrigar estátuas de Zeus. Letra A, Panteão, diz respeito ao conjunto de deuses, literalmente todos os deuses. 4. Monumentos característicos dos romanos eram os arcos do triunfo, utilizados para demarcar a vitória dos imperadores nas batalhas, ou as estátuas da liberdade, que serviam para celebrar a liberdade das pessoas no império. Não, letra A, né? Os romanos trabalhavam com arcos do triunfo, não com estátuas da liberdade. 5. Quando o autor diz que o visitante poderia observar a miséria presente em todos os lugares, ele provavelmente estava se referindo ao quê, pessoal? Aqueles que sem trabalho viviam dos benefícios concedidos pelo governo, como a distribuição do trigo, ou aos escravizados que chegavam a Roma em busca de trabalho? Pessoal, os escravizados chegavam buscando trabalho? Não, os escravizados não chegavam buscando trabalho. Eles eram aprisionados e forçados a trabalhar. Então a resposta correta é a letra A. 6. À noite, antes de se recolher à sua hospedaria para descansar, uma opção de entretenimento para esse visitante seria A. Assistir uma comédia encenada em um dos vários anfiteatros e arenas existentes em Roma, ou assistir a uma tragédia grega, gênero preferido dos grupos mais pobres de Roma. E aí, pessoal? Letra A. Era muito comum em Roma o encenamento de comédias nos anfiteatros e arenas existentes. A tragédia grega era mais comum na própria Grécia. E 7. Ao retornar para sua casa em outra província, possivelmente esse visitante utilizaria uma das várias estradas construídas pelos romanos para ligar a capital do império às suas províncias, possivelmente em péssimo estado de conservação, característica comum às estradas romanas por causa do desconhecimento deles sobre as técnicas de construção, ou uma das várias estradas construídas pelos romanos para ligar a capital do império às suas províncias, possivelmente em ótimo estado de conservação. Então a resposta correta aqui é a letra B, porque os romanos já dominavam um grau de técnica de pavimentação que permitia justamente boas estradas em bom estado de conservação, certo, pessoal? Então aqui a gente tem alguns saberes importantes que tratam de cultura, técnica, tecnologia, arquitetura romana neste período na hora do estudo. Então é isso, pessoal, por essa semana é essa conversa que eu queria ter com vocês e acredito que com base um pouco nisso aqui que a gente estudou, nos documentos que a gente interpretou, vocês vão ter aí possibilidade de compreender um pouquinho melhor sobre a contribuição tão fundamental que Roma deu para as sociedades ocidentais e do período que ela existiu, certo, pessoal? Então um abraço e até a nossa próxima aula.